Boa noite. Isto vai ser um debate que suponho que será aceso, portanto, tudo o que eu disser aqui em relação à corrupção, em relação às chantagens, que leve aspas, alegadamente, porque muitas vezes no calor do debate... Já estás com medo, Otávio? Ainda estamos a começar, já estás a pôr aspas aí da coisa. A pergunta que tu fizeste, para mim, e é a minha opinião, há aqui suspeitas, indícios, com aspas, com tudo e mais alguma coisa, de corrupção, de tráfico de influências, de coação, de chantagem. A meu ver, mostra o que há nos e-mails, é isso. E diz isso com base em quê? Nos e-mails, o que com é que base em todos os e-mails. Repara uma coisa, eu ontem disse aqui o seguinte: o que é que um árbitro foi fazer à casa de Pinto da Costa na véspera de um jogo? O que é que lá foi fazer? Vamos fazer o paralelo para este caso aqui. Porquê é que o Benfica, Paulo Gonçalves, já se sabe hoje, que está no Correio da Manhã, e Pedro Guerra, colaborador do Benfica, para que é que têm de saber da vida íntima dos árbitros? Mas para quê? Portanto, a ter fé e a serem verdadeiros os e-mails que o Futebol Clube do Porto divulgou, o Benfica vai ter de explicar isto bem explicado. O que o Benfica está a tentar fazer nestes dias todos é tentar desvalorizar tudo o que se está a passar. O Benfica está a tentar, como se diz, matar o mensageiro. Repara uma coisa. O Benfica fala em violação, crime informático. Ora bem, o primeiro clube nos últimos tempos em Portugal que foi alvo de um ataque informático sem precedentes, onde se violou correspondência de administradores, onde se divulgaram contratos públicos de treinadores, contratos de jogadores, relações comerciais desse clube com a banca, foi o Sporting Clube Portugal. Mas isso não quer dizer que não haja crime, foi o Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Portugal fez queixa desse crime e fez queixa logo na altura, em 2015. Mas essa queixa do Sporting Clube Portugal foi parar à divisão ao crime informático da Polícia Judiciária. O que aqui está em causa e que foi parar à unidade de combate ao banditismo e à corrupção foi a própria Polícia Judiciária, foi o próprio Ministério Público que não abriu cá processos por crime informático. Isso vai ser aberto agora porque o Benfica fez a queixa, mas isto foi diretamente para o Departamento de Combate à Corrupção. De combate à corrupção. Isso quer dizer alguma coisa. Repara uma coisa, as autoridades neste país, acho eu que ainda funcionam mais ou menos. Se aqui em causa tivesse, como diz o Benfica, crimes informáticos, que os meios são isto, são aquilo, isso ia parar ao crime informático. Só que foi aberto um crime... Está aí uma grande confusão. Foi uma grande confusão. Está bem, a minha confusão é minha, depois eu explico a sua explicar. O processo que foi aberto foi para a unidade de combate à corrupção. Portanto, é porque há aqui indícios de corrupção. Caso contrário, porque é que se abriria um processo com indícios em corrupção? Mas daquilo que foi tornado público, o que é que te parece, e dando exemplos concretos dos e-mails que foram tornados públicos, de exemplos de corrupção e de tráfico de influência? Repara uma coisa. Quando há um antigo delegado da Liga que na altura, ao contrário também do que se quer fazer, e basta ir ao site da Liga para verificar isto que eu estou a dizer, trabalhava para a Liga. O que é que esse delegado vai fazer a um jogo, e depois, trabalhando para a Liga, sendo delegado da Liga, e depois faça um relatório para o Benfica dos erros do árbitro Rui Costa? Mas porquê? Porquê é que esse árbitro, esse delegado da Liga, que devia fazer aquilo que tinha sido contratado, que é delegado da Liga, faz isso para o Benfica. Esse próprio delegado da Liga, em e-mails enviados para colaboradores do Benfica, diz que é um menino querido e que ele próprio fala em trabalho. Não, ele diz que quer ser. Quer ser. Não, eu falo que o meu trabalho... Peço desculpa, quer ser um menino... Não. Ele quer ser um menino querido. Calma, quer ser um menino querido para o Presidente, porque já é para quem ele mandou e-mail. Quem é que diz isso? É ele? Está lá o e-mail. Está lá no e-mail. Ele diz... Não é isso que ele utiliza a palavra trabalho. Ele utiliza a palavra trabalho. E ao utilizar a trabalho, está a trabalhar para quem? Para o menino Jesus? Ele está a trabalhar para o Benfica. Como? Para ti trabalho é ser menino querido? Não, ele diz que quer ser... Nós somos meninos queridos aqui, não? Não, calma. Ele diz que quer ser um menino querido e que gosta muito do trabalho. Ele pode querer ser o que ele quiser. Calma. Tu também podes, eu também posso. Mas aí não está isso em causa. Ele diz lá que trabalha para alguém. Trabalha para o Benfica. Não. Então o e-mail é para quê? Desculpa uma coisa. Ele não fez um relatório. Ele queres interpretar. Ele não fez um relatório. É como tu queres interpretar. Vamos por partes. Ele fez ou não fez um relatório para o Benfica que levou a baixar
baixar a nota e está aqui o antigo árbitro. O que diz no e-mail dá a entender que trabalha para o Benfica. É o que dá a entender no e-mail. E ele faz um relatório para o Benfica onde enumera os erros de um árbitro. Porque depois Luís Filipe Vieira trabalha essa técnica de interromper, pode ficar com ela, eu vou continuar a falar. O Benfica, o Luís Filipe Vieira, temos de baixar a nota do árbitro. E depois, incrivelmente, eu ontem falei com vários árbitros, como é que a nota de um árbitro passa de 3,5, que é bom, excelente, está ali um árbitro que pode confirmar isto, para 2, que é negativa. Eu falei com vários árbitros que me disseram o seguinte, Otávio... Que aqui há marosca. Disseram que há marosca. Não ponho as palavras na minha boca. Não ponho as palavras. Isso é um absurdo. É um absurdo. Raramente acontece. Mas tens aí os casos que aconteceu, não é? Tens aí os casos que aconteceu. Temos os dois, não é? Sim, mas é a tua opinião. Os casos que aconteceu é um penalti que é duvidoso e pouco. Vários casos. Para ti pode haver vários casos. Para mim há apenas um caso que é de um possível penalti e não sei o que mais. E não é para um possível penalti que a nota baixa de 3,5 para 2. O que é certo é que esse senhor fez de forma que eu não vou qualificar, um relatório para o Benfica. O presidente do Benfica diz a Paulo Gonçalves: vamos trabalhar para baixar a nota, e depois, incrivelmente, a nota vem por aí abaixo. Isto é o quê? Isto é o quê? É a máquina do Benfica a trabalhar bem? Todos os clubes... Todos os clubes... Uma coisa que o Benfica também tentou passar e outras pessoas tentaram passar. O Benfica não reclamou da nota, porque o Benfica não sabia a nota, o Benfica não podia conhecer a nota. O Benfica reclamou foi daquilo que estava no relatório. Atenção, estamos a falar da época de 2014-2015, perdão, 13-14, onde isso ainda era possível. Exatamente. Mas depois, o mais estranho disto é que temos um delegado da Liga que conhece a nota de um árbitro. Porquê? Como? De que maneira é que ele obteve essa nota? Com quem é que falou? Foi o Conselho de Arbitragem que deu a nota? O que é que isso tem a ver com o Benfica? Porque isso está no meio que ainda para o Benfica. Não estás muito enganado. Não está no meio. Estás muito enganado. No meio está lá escrito. Leste um bocado mal os e-mails. No meio está lá escrito. No meio está lá escrito. A nota do Rui Costa passou de 3,5 para 2. Passou de 3,5 para 2, portanto eu conhecia a nota que ele tinha 3,5 e depois soube ainda que a nota passou para 2, de acordo com os nossos esforços, qualquer coisa assim, estou a ditar, com o nosso trabalho, qualquer coisa assim, eu estou a ditar. Podes responder agora. Não, eu acho que é engraçado, é o Otávio Lopes traz ali os papéis e tal, e diz que leu os e-mails, e primeiro não leu bem os e-mails, como se viu, qualquer pessoa que vai buscar os e-mails vê que ele não diz lá que é o menino querido, diz que quer ser o menino querido. E depois não diz que trabalha para o Benfica e isso é grave. Não. Otávio, espero que o meu trabalho, a palavra trabalho, está no e-mail. Isto vamos fazer assim. Não estejas a dizer coisas que não estão no e-mail. A palavra trabalho está no e-mail. Nós interrompemos um ao outro a cada vez. E agora não digas coisas. Não digas coisas que não estão no e-mail. Tu disseste. Não digas coisas. É melhor. Tu disseste, estava no e-mail e não está no e-mail, é a tua interpretação. A palavra trabalho está no e-mail. Mas eu não estou a falar da palavra, Otávio, estou a falar da tua interpretação. É a tua interpretação, que é legítima como outra qualquer. Claro. A justiça verá se é verdadeira ou não. É evidente, estou de acordo contigo. Pronto, muito bem, estamos de acordo com esse aspecto. Portanto, isso não aconteceu. Segundo o aspecto, há ali uma grande confusão que o Otávio Lopes faz, que é dizer, e tal, o Sporting também foi alvo de crime informático e foi para a divisão informática. É evidente, porque não havia nenhum outro processo ou indícios públicos tornados públicos de corrupção. Como é evidente. Ora, o Otávio foi tornado público. Desculpa lá. Foi tornado público. Não há aqui um crime de violação. Não há aqui um crime de violação do segredo comercial. Olha o que se falar. Muito bem. Eu vou explicar ao Otávio o que é que se passa aqui. O que se passa aqui é o seguinte. Há evidentemente tudo isto se lançou de denúncias que foram tornadas públicas no Porto Canal. Claro. Em que, aparentemente de forma estranha, o Futebol Clube do Porto utiliza elementos que das duas uma ou são falseados, e alguns são, e eu sei que alguns são, não correspondem à verdade do e-mail original. Porque é que só alguns é que são falseados? É a informação que eu tenho, eu não fui eu que estou nesses e-mails. Se fosse eu, já o disse aqui ao Zé Carlos Castro, eu trazia-te os todos, metia-os aqui, explicava-te o contexto, cada pessoa faz como entende deve fazer, eu era assim que faria. Achas que o Benfica devia ter feito isso? Estou a dizer o que eu faria como cidadão. Não, mas como benfiquista, achas que se fosse eu envolvido, o que faria era explicar nos casos que foram denunciados, porque uma questão é a justiça e o Benfica tem razão, que é, isto é uma matéria que se vai tratar na justiça. Mas, entretanto, fica uma sombra a pairar sobre os visados e sobre o futebol, que eu, na minha opinião pessoal, preferia explicar. Tralu-ia aqui e diria, passa-se isto. Foi neste contexto. Agora,
É evidente que aqui este processo nasceu de um outro contexto, que é denúncias de corrupção. Ora, havendo denúncias de corrupção, o que o Benfica faz é uma queixa a explicar que estes elementos foram obtidos de forma ilegal, através de um ataque informático. Não fazia sentido haver duas investigações. Evidentemente tem que haver uma investigação conjunta. E quando há uma investigação conjunta, manda a lei que seja feita pelo Departamento que investiga os crimes mais graves. É assim em tudo. É assim em todo o tipo de crimes, é assim em todo o tipo de investigação. É verdade. Portanto, esta comparação com a Otávio Lopes Vaz não tem pés nem cabeça. Qual? Dizer assim, o Sporting foi para crime informático, este foi para a corrupção, aqui há indícios de corrupção. Não é que há indícios. Cláudio, se eu vier aqui hoje e disser assim, o Sporting recebeu, estou a inventar, para que amanhã não venham, o Sporting recebeu 100 mil euros, deu 100 mil euros a um árbitro. Amanhã abre-se um processo por corrupção. Mas não é preciso ter nada, basta eu dizer aqui, porque é um crime público. E, portanto, o Ministério Público tem que o fazer. Portanto, se há indício de corrupção, naturalmente tem que ir para a divisão de corrupção. Portanto, não há aqui mistério nenhum. É só para explicar isto que o Otávio Lopes queria dar aqui, entender que havia aqui uma questão. Não há entender nada. É a lei a ser cumprida. André, não quis dar a entender nada. Apenas não tem o que se passa no Sporting e o Benfica. Cumprida. Otávio, mas eu estou-te a explicar que no caso do Sporting era diferente, não era isto que se passava. Portanto, isto é a explicação, é fácil André, de há aqui um pormenor. Qualquer pessoa que disseste que alguns dos e-mails são falseados. Podes-nos dizer quais são os e-mails que são falseados? Não posso, porque eu vou-te explicar porquê. E isso parte para outro ponto que eu queria dar sobre a explicação. O que é que se passa neste processo? Tanto quanto sei, de facto, a Polícia Judiciária aconselhou o Futebol Clube do Porto a não divulgar mais e-mails. É verdade que isso não está no despacho. E eu sei porque eu próprio vi o despacho, portanto, isso não está no despacho que foi dirigido ao Futebol Clube do Porto. Mas porquê é que não está, Cláudio? E qual é a confusão aqui? É que este processo, tanto quanto sei, foi determinado o segredo de justiça. Desde 2006, 2007, que a regra do segredo de justiça é outra. Ou seja, o que nós temos aqui agora é quando o Ministério Público entende necessário, pode, com a autorização do juiz, sujeitar o processo a segredo de justiça. Tanto quanto eu sei, foi o que aconteceu neste caso. E, portanto, quando dizem o Porto não pode divulgar terça-feira, não é questão de ser intimado ou não ser intimado. É que, se o fizer, estará a violar o segredo de justiça, visto que este processo está em segredo de justiça a partir de agora e todos os elementos que são objeto do tal domínio slbenfica.pt foram entregues. É tão simples como isto. Não há aqui intimação nenhuma, não há aqui providência cautelar nenhuma. O que há é a decorrência da lei. O que diz a lei é, uma vez que o processo está em segredo de justiça, tanto quanto sei está, todos os elementos que forem tornados públicos incorrem no crime de desobediência. É por isso que eu não posso divulgar aqui o que é falseado e o que é que não é. Mas então, porquê que não podes fazer isso? Porque estaria a violar também o segredo de justiça, visto que... Não, se disseres que determinado e-mail que foi divulgado pelo Francisco Marques é falso, não estás a violar. Não, o que eu estaria é a dizer que determinados e-mails que foram divulgados, este e este, não correspondem à verdade. Mas posso dizer isto, não posso dizer quais, mas sei que alguns deles não correspondem à verdade e assim foram identificados pelos seus autores, que não correspondem totalmente à verdade. Eu, como disse, não estou em nenhum deles e, portanto, não sei o quê nem de que forma. Sei é que não correspondem totalmente à verdade. E sabes se há mais e-mails que o Porto pretende divulgar? Sei que sim. Sei que o Porto tem mais e-mails do Benfica, isso é evidente. Tem mais e-mails que foram obtidos, a meu ver, de forma ilegal. Agora, semelhantes aos que foram tornados públicos. Acho que há aqui duas coisas. O Porto não o vai fazer, penso eu, por causa disso. É verdade que Francisco Marques diz o Benfica mente, ninguém foi intimado para nada. Francisco Marques não é que esteja a mentir. Francisco Marques está a jogar com as palavras. Ele sabe, foi aconselhado, mas mesmo que não fosse, ele sabe que decorre da lei neste momento que ele não pode divulgar isso. Portanto, ele está a dizer que o Benfica quer dar a entender uma coisa que não é, ele é que está a brincar com as palavras. Portanto, ponto 1. Neste momento, tudo o que está a ser feito não se deve à tal denúncia anónima do Porto. Tanto quanto sei, o que está a ser feito e os intervenientes que estão a ser ouvidos deve-se à queixa apresentada pelo Benfica. E é esta a grande mentira que aí anda. É que anda-se a dizer que isto é tudo o processo movido pelo Porto e não é, tanto quanto eu sei. Se vier a verificar que é mentira, pedirei desculpa, é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que este processo moveu-se e neste momento está a ter diligências pela queixa que o Benfica fez. Então tu estás a dizer, André, estás a dizer é que o processo esteve parado desde a denúncia anónima. Qual processo? Este processo aqui. Porque atenção, já há um processo aberto por causa da queixa anónima, da denúncia anónima. Portanto, o que tu estás a dizer é que só depois do Benfica ter apresentado a queixa é que começaram a mexer. Porquê? Para ti um processo só está aberto quando há diligências? Para ti um processo só está aberto quando sabes o que é André, peraí, não estás a perceber. As pessoas só começaram a ser ouvidas depois da queixa do Benfica. Isso quer dizer que o processo só se começou a mexer depois da queixa do Benfica. Não foi isso que eu disse. Foi, André. Acabaste de dizer isso. Acabaste de dizer isso, André. Não, estou me enganando. Acabaste de dizer. Acabaste de dizer isso. Acabaste de dizer isso, somos dois, André. O que eu disse foi, o processo
estas diligências que estão a ser levadas a cabo, tanto quanto eu sei, foram do processo movido pelo Benfica e não o processo do Porto. Portanto, as outras não fizeram nada, é isso, André? Queres vir para aqui? Não, estou-te a perguntar. Estou-te a perguntar. As outras não Agora, fizeram vou nada, é dizer isso? ao Otávio, eu lamento que o Otávio não compreenda isto. O Otávio não compreende. Eu não compreendo. André, compreendi muito bem. Tu disseste que as diligências estão a ser feitas foi a partir da denúncia do Benfica. Deixa-me ver se eu Está percebi. nervoso? O Otávio está nervoso. André, aquilo que Eu percebo que isto para ele dê-lhe um certo... Estas pessoas que estão a ser ouvidas agora estão a ser ouvidas depois da queixa do Benfica. É isso que estás a dizer. Certo. Eu pergunto se essas pessoas já tinham sido ouvidas depois da queixa da denúncia anónima. Não sei. O que eu te estou a dizer é que, neste caso, as diligências que estão a ser feitas é por causa da queixa do Benfica. Penso eu. É a informação que tenho. É a informação que tenho. Nós aqui damos a informação que temos. Então, com essa tua informação, este processo teve parado até que o Benfica fazia a tua queixa. Com essa tua informação, André. Tu não percebes uma coisa. Não, eu percebo, André. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer. É que o processo teve parado até que o Benfica fez alguma coisa. É isso, André. Tu não percebes que um processo não é por não ser ouvido ninguém que ele está parado. Podem ter sido feitas investigações que tu não sabes e que eu não sei e o processo pode não estar parado. Não, mas portanto, a tua ideia é dizer assim... Não, André. Tu estavas a dar a entender que o processo só se mexeu depois do Benfica entrar, André. André, tu estavas a dizer que o processo só andou... Interpreta o Otávio Lopes a André, tu estavas a dizer que o processo só andou depois da intervenção do Benfica. Agora tens que esperar a dar este André. Já falaram há muito tempo. Já vou dar a palavra. Antes vamos ouvir o Vítor Pinto.